Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Emmanuel comenta na lição 69 do livro Vinha de Luz, no serviço cristão. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, maior se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simples. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Emmanuel já vinha adiantando para a gente a dificuldade que existe em cima daquelas pessoas que realmente se determinam dentro do propósito de renovação íntima e de predisposição ao trabalho. Né? E dessa vez ele vem falar, né, da animosidade gratuita, né, que as pessoas passam a ter com relação a gente, por esses motivos aqui, né, que a gente consegue entender com todas as letras como é que acontece mesmo. Elas, pelo simples fato de procurar dar de graça o que de graça recebe, acabam provocando aqueles que vendem os dons divinos. A gente percebe que na doutrina espírita a gente faz questão de fazer esse estudo e até desmascara mesmo, né, algumas propostas que a gente vem por aí, fala, peraí, a mediunidade é um dom, a mediunidade não pode ser feita de mercado de forma alguma. Então a gente não tem papa na língua quando vai falar assim, ó, traga o amor em 10 dias, né? A pessoa vai procurar algum médium com interesse muito pessoal, às vezes querendo saber se vai arrumar trabalho, ou se está sendo traído no relacionamento conjugal, esse tipo de coisa. A gente garante aqui, em primeiro lugar, a mediunidade está sendo utilizada de maneira equivocada porque se está cobrando. E também, olha, vai ter espírito ali para responder? Vai, mas se o espírito é sério ou não, é o espírito superior ou não, a gente vai dar aqui a certeza absoluta de que espírito sério não se presta a esse tipo de coisa. Os espíritos sérios, na verdade, eles se prestam o tempo todo a compreender a nossa fraqueza e procurar estender as mãos a gente, ajudar a gente em nossas fraquezas, e não ficar estimulando, né, paixões ou então provocando discórdias. Não é esse o objetivo. Mas a pessoa vai lá, vai ver aquele cartaz, vai telefonar, vai marcar, vai lá, vai ter realmente uma experiência mediúnica. Aquela pessoa vai estar sendo, vamos botar, secundada por algum espírito. Mas a gente garante aqui que não é um espírito superior. Então, por conta disso, a gente provoca naturalmente a animosidade, porque eles estão ouvindo a gente falar isso e eles vão ficar chateados, não vão ficar satisfeitos com esse tipo de informação. Aliás, só para essa finalidade, na doutrina espírita, a gente fala assim, qual o objetivo mesmo principal da mediunidade? Instrução dos homens, intérprete dos espíritos para as instruções dos homens. Qualquer coisa que passou disso é de única e exclusiva responsabilidade daquele que está utilizando de maneira equivocada a mediunidade, como sempre foi utilizada, através de oráculos, adivinhadores, esses feiticeiros, esses termos aí que as pessoas criaram aí, que absolutamente não tem nada a ver.
A mediunidade de verdade ela começou no dia do Ato dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, quando homens simples receberam as línguas de fogo para falar sobre o Evangelho com aqueles que eram inclusive estrangeiros. Então ali não estava se falando nada de adivinhação, nem de trazer amor em 10 dias, nada disso. Estava falando sobre o Evangelho em língua romana para quem era romano, em língua grega para quem era grego, e cada um dentro da sua nacionalidade. Então isso que acontece até os dias de hoje, esse mercado que tem das coisas divinas, ele é condenado na época de Jesus, é condenado até hoje por nós espíritas também. Ponto. E depois ele fala, pelo simples fato de procurar a sabedoria espiritual, recebe a gratuita versão daqueles que se cristalizam na pequena ciência, principalmente aqueles que se fecham em dogmas, que eles são doutrinados, acredita porque é assim, acabou, não questionar muito. A gente questiona, a gente quer o tempo todo submeter ao bom senso, à razão, e as pessoas até costumam dizer que então o espírita está sendo endemoniado, está usando esses termos aí que são termos que são pejorativos, é para querer ofender mesmo. Né? E outra coisa, porque se preparam para a vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos por aqueles que são materialistas. Aqueles que estão aqui na fantasia transitória o tempo todo. Falam, você está deixando de lado de sentir os prazeres, pensando no futuro. O futuro vai ser embaixo da terra, a gente tem que viver agora mesmo. Esse tipo de coisa está acontecendo o tempo todo. E o que o Emmanuel nos aconselha? Quanto maior for a incompreensão do mundo para com a gente tem que intensificar na gente essa noção de responsabilidade. É muito profundo o que o Emmanuel está falando em poucas palavras aqui para a gente. E ele fala para a gente, não estou falando só daqueles que estão se propondo a fazer estudo, investigar, observar, não. Estou falando daqueles que já entenderam mesmo a grandeza do auxílio fraternal. Aqueles que já entenderam a necessidade da gente estar diariamente lendo, estudando, procurando aplicar a nossa vida e pedindo, quando fala do auxílio fraternal é isso, pedindo através da oração, da sintonia com esses amigos, que nos ajude também, que a gente é muito pequeno aqui, a gente está aqui num fogo cruzado, a gente está num mundo em que os pensamentos que chegam até a gente são pensamentos muito ainda negativos o tempo todo. A gente está aqui uns recebendo a influência do pensamento uns dos outros. A gente tem que fazer esforço através da oração para chegar nesses espíritos que estão realmente preocupados com cada um de nós, com o bem da humanidade, porque o que está aqui ao nosso redor é só ansiedade, medo, ainda mais agora em período de pandemia por conta de fake news, enfim, essa coisa toda, né? Segunda onda, terceira onda, e a gente está vivendo num fogo cruzado mesmo. Então ele fala para a gente, nós estamos nos referindo àqueles que já entenderam a grandeza de um auxílio fraternal e se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. E qual é a nossa responsabilidade? Quando a gente tem a noção da vida eterna, a noção de que nós somos espíritos, isso bate na gente de uma maneira assim, a dar uma confiança maior em Deus, a não ficar temendo qualquer coisa, por falar assim, eu, por exemplo, não tenho medo da morte. Eu sei que a morte não existe. Eu sei que o dia que ela chegar vai estar me tirando desse plano e levando para outro plano. A gente até fica um pouco preocupado de como será esse processo, mas quando chegar a nossa vez a gente vai saber mesmo, não tem que ficar ocupando a minha mente o tempo todo com isso, não. Deixa a coisa acontecer e vamos ter fé. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter fé. Mas enquanto a pessoa está vivendo o mundo material, ela está estranhando. Por que você não está tão ansioso, tão temeroso como eu estou? A gente não está, alguns amigos vêm conversar comigo e falam, continua fazendo o teu papel. Jesus, mais do que nunca nesse momento, está precisando da gente, cada um fazendo a sua gotinha no oceano. Porque essa gotinha no oceano, se cada um fizesse a sua parte, né, a gente conseguiria atingir todo mundo. Mas a maioria não faz, a maioria está dormindo. E a maioria que está dormindo, inclusive, está criticando quem está fazendo. Né? É o mundo que a gente vive, não tem jeito. Então, a mensagem que fica aqui para a gente, né? A ti, pois, meu irmão, que guarda contigo o interesse de muitas almas, repito a palavra do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem proceda como tendo domínio da herança de Deus, mas o tempo todo servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo, olha bem. A gente estuda, faz pressa o tempo todo para poder modificar o que tem por dentro, porque é o que tem por dentro que vai servir de exemplo
para todos que estão assistindo. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.